Cidadania. O fim de semana é de música na TV Fortaleza. TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão. Construindo a cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores assinantes da TV Fortaleza, Canal 6. Com muita alegria, nós recebemos hoje aqui o jovem presidente da Assembleia Legislativa, essa grande revelação da política do Ceará, deputado Roberto Cláudio Bezerra, que eu queria confessar, deputado, quando o senhor foi candidato pela primeira vez, eu já, evidentemente, o conhecia, porque conheço muito o seu pai, foi reitor da UFC, conheço toda a sua família, todas de pessoas muito capacitadas e muito preparadas. E eu vi uma passeata sua, quando você estava se preparando para a primeira candidatura sua. E eu achei uma passeata de candidato a cargo majoritário. Eu digo, esse menino vai se eleger, porque realmente uma coisa linda, uma passeata bem organizada. E aí veio a eleição e realmente eu acertei, você se elegeu muito bem. De modo que, para satisfação, presidente, nós estamos fazendo essa série de entrevistas aqui na TV Fortaleza com os homenageados da nossa promoção deste ano. O senhor sabe que este ano, pelo 8º ano consecutivo, nós realizamos esta promoção, que é uma promoção nossa, mas que a escolha não é nossa. O senhor deve ter visto que um colegiado de pessoas de alto nível, que tem até ministros, tem governador, tem presidente da Assembleia, tem jornalistas, publicitários, dirigentes empresariais, o escolheram, e não foi pela primeira vez, isso é que é importante, foi a terceira vez que você está sendo homenageado, e o que eu achei admirável é porque você, no 2º ano já da sua administração, você entrou nessa lista, e isso mostra que a nossa comissão é realmente uma comissão que tem visão e que faz as coisas com total isenção. De modo que é muito feliz de você estar aqui hoje conosco. Você sabe que das 8 promoções, 6 nós realizamos na Assembleia Legislativa. No ano passado nós fizemos no CDL e este ano fizemos na Câmara Municipal. Mas a Assembleia realmente é uma parceira nossa, tem sempre nos apoiado. E eu fico muito feliz em recebê-lo aqui hoje no nosso programa. E eu queria inicialmente que o senhor fizesse um resumo do seu currículo escolar, do seu currículo profissional. Roberto, primeiro, aproveitar a oportunidade para agradecer a PPE e principalmente o corpo de jurados que, como você disse, um corpo distinto de pessoas de bem do nosso estado, e por essa mesma razão é que a homenagem fica ainda mais honrosa e nos dá, mais uma vez, o sentimento de responsabilidade também, gratidão, honra e responsabilidade. Toda homenagem deve ser encarada, na minha visão, dessa forma, principalmente partindo de um corpo de jurados, como disse, do mais elevado nível e gabarito, composto por cearenses reconhecidos pela seriedade e pelo espírito público. De fato, eu ao longo do primeiro mandato, e foi boa essa lembrança sua, Roberto, até porque me fez recordar momentos da minha primeira campanha, que foi uma campanha muito solidária, com a participação dos amigos, apaixonada, como a segunda, mas pela própria imprevisibilidade do resultado, a primeira acabou sendo muito apaixonante, acabou dando um resultado satisfatório, e enfim, ao longo desses 4 anos, o meu esforço maior foi tentar não decepcionar aqueles que me elegeram. E grande parte, você pediu para falar um pouco da minha vida, grande parte da minha vida estava representada, na verdade, durante o exercício do meu mandato. Eu sou filho de uma família de educadores, o meu pai e a minha mãe, ambos são da Universidade Federal do Ceará, a minha família paterna milita já há um bom tempo na vida universitária, acadêmica. Minha família materna, meu avô é de Sobral, minha mãe também, meu avô é professor do ensino médio, fez uma carreira como professor, por um tempo como político, foi vereador em Sobral, acabou sendo eleito suplente de deputado na década de 60, talvez daí eu tenha herdado um pouco de cada lado, mas daí a paixão pela política. E talvez por essa razão a educação seja de fato um mote importante da minha vida e certamente uma motivação significativa no exercício desse meu primeiro mandato.
mas depois acabei me formando médico aqui na nossa UFC. Tive também a oportunidade de me especializar em saúde pública. Fui ao exterior, tive 5 anos na Universidade do Arizona, onde eu fiz um mestrado e doutorado, especificamente em saúde pública. E esse, na verdade, o outro lado da minha vida e que acabou também sendo representado pelo meu mandato, que foi a defesa de algumas conquistas importantes que o Brasil, que o Estado teve na área da saúde pública. E o meu mandato acabou sendo, apesar de representando diversas regiões e pessoas e causas, o mandato acabou sendo marcado pela causa da educação, principalmente do ensino superior da ciência e tecnologia, e, por outro lado, da saúde pública. Eu diria que a minha vida acabou sendo, de alguma forma, representada pelo próprio exercício do mandato, comprometido com essas duas questões que, além, obviamente, de imprescindíveis, fizeram parte do meu desenvolvimento, da minha vida, e ainda fazem parte do cotidiano da minha família e do meu pessoal. Quando o senhor resolveu se candidatar a primeira vez, há 4 anos e meio atrás, né? O senhor fazia o quê? O senhor exercia a sua profissão de médico? Eu exercia de médico sanitarista, tinha retornado dos Estados Unidos. No momento eu estava, inclusive, como pesquisador e professor convidado do departamento da UFC, dando aula e orientando alguns trabalhos de pesquisa. E tem um fato até interessante, no começo da minha, na verdade, no momento da minha decisão de me tornar candidato a deputado, principalmente por parte dos meus pais, mas em especial do meu pai, que tem uma vida dedicada à causa da Universidade Pública Brasileira, houve uma enorme rejeição à ideia, achando que esse deveria ser o caminho, que minha contribuição deveria ser dada na vida acadêmica, certamente porque, historicamente, meu avô, ele e alguns dos meus tios... A família já tinha tradição. A família já tinha tradição na área, enfim, tinha vontade de um PhD e tal, e enfim, eu acabei teimando. Ele certamente foi um dos grandes baluartes da primeira, da segunda, é uma referência da minha vida pessoal, mas na primeira campanha, apesar de no primeiro momento ter ficado reativo à ideia, acabou se envolvendo. Ele costuma brincar comigo porque eu sempre fui chamado familiarmente, socialmente, por Robertinho, né? E acabei me tornando candidato com o nome dele, que é o meu próprio nome também, mas o nome dele, que é o Roberto Cláudio. E, enfim, ele se envolveu de corpo e alma e certamente, como disse, foi e continua sendo sempre uma referência de homem público para mim e foi muito importante, inclusive não só cedendo o seu nome, a candidatura, mas o seu envolvimento, a sua rede de amizades, principalmente na primeira eleição, quando havia um desconhecimento a respeito da minha vida, das minhas referências, das minhas causas, foi muito importante ter a referência do pai, como ainda existe, meu pai, até hoje, mas principalmente naquele primeiro momento foi de grande significado. Mas interessante, presidente, que assim que você entrou na Assembleia, você mostrou que era vocacionado para a política, né? Você abraçou realmente o seu mandato e logo começou-se a sentir que ali estava surgindo um político, um rapaz que tinha todas as condições para ocupar a função de deputado e outras funções mais. E amigos nossos comuns, eu vou até citar aqui um grande amigo nosso, como Zé Liberato Barroso, me disse logo quando você assumiu, com menos de 1 ano de mandato, ele disse: Roberto, preste atenção no seu xará, o Roberto Cláudio. Esse menino vai longe, esse menino é novo, leva jeito, entendeu? Então, sentiu-se que você empolgou logo pela sua atuação, você foi logo depois ser vice-líder do governo, quer dizer, um deputado novo de primeiro mandato, começou logo a se destacar, né? E a nossa comissão julgadora, modéstia à parte, né? Eu aqui vou falar em nome deles, eles já começaram há 3 anos atrás a lhe apontar como um dos 46 melhores deputados da casa, além da pesquisa da internet, porque a nossa promoção, presidente, tem a votação dos jurados, que eu chamo de pesquisa qualitativa, e tem a votação da internet, que é a quantitativa. Então, em ambas as pesquisas, o seu nome começou a surgir. Então, quer dizer, você logo destacou-se na Assembleia. E eu lhe pergunto, especificamente no ano de 2010, como você desenvolveu o seu trabalho? Por que, na sua opinião, você foi escolhido um dos melhores? Eu continuo devendo, mas em especial no primeiro momento na minha vida parlamentar, eu devo enorme gratidão e ao longo do tempo pelos conselhos, pela orientação, mas naquele primeiro momento foi muito importante,
o convite do governador Cid Gomes para assumir a vice-liderança do governo, na verdade, na Assembleia Legislativa. Naquele momento, sendo um deputado de primeiro mandato, imberbe, né, sem experiência nenhuma no parlamento, enfim, jovem de idade e de maturidade política também, e a esse fato eu devo muita coisa do meu primeiro mandato, porque me deu oportunidade de exposição, acabou me levando a alguns momentos de debates importantes na casa, e sempre exerci essa função com muito entusiasmo e motivação, porque acreditava efetivamente no que estava fazendo e falando. E certamente que talvez, de alguma maneira, com toda certeza, esse exercício da vice-liderança tenha me dado exposição e tenha me dado oportunidades de representar o governo e as causas do governo, o que deve ter sido significativo nesse ano de 2010, até por ter sido um ano de disputa eleitoral, para que houvesse esse reconhecimento. Talvez o outro fato tenha sido ter a oportunidade também de presidir a Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa, uma comissão que discute assuntos na área da educação superior, na área da inovação tecnológica, da educação profissional, e nós fizemos isso ao longo dos 4 anos, e acredito que talvez a própria comissão também tenha me dado a oportunidade também de tornar as minhas ações e as minhas causas mais conhecidas do povo cearense. Mas certamente que a nossa rede de comunicação corporativa da casa, a TV, a rádio, deu muitas oportunidades ao mandatário, ao deputado estadual, e também acredito essa oportunidade da TV e da rádio também de exposição, isso também deve ter sido também importante. Mas enfim, de qualquer maneira, o que vale é a minha gratidão, sempre disse isso a você, Roberto, minha gratidão, meu sentimento de honra por estar sendo homenageado e repetindo a cada vez uma responsabilidade renovada por uma homenagem recebida. Uma homenagem recebida, na verdade, é uma demonstração de algum tipo de reconhecimento e no pior dos cenários, você não quer decepcionar a quem lhe reconhece. E é assim que eu encaro essas homenagens, como a generosidade daqueles que a fizeram, mas, sobretudo, com o sentimento de muita responsabilidade. Disse o seguinte: a gente só é feliz se fizer o que gosta. Né? Então, quer dizer, você, ao assumir a Assembleia Legislativa, você é um homem vocacionado para a política. Então você passou a fazer o que você gosta. E aí, com o entusiasmo e com a capacidade que você tem, você saiu muito bem no seu primeiro mandato e foi reeleito nesse segundo mandato. E de fato, Roberto, eu posso dizer que hoje eu exerço uma função, uma missão de representação que me dá enorme prazer. Eu costumo dizer que eu trabalho muito mais do que eu esperava, do que eu imaginava, mas faço isso sem nenhum favor a ninguém. Faço isso, na verdade, com um grande entusiasmo, porque me sinto motivado, porque gosto do que faço, e acho certamente que isso é importante para qualquer um, onde quer que esteja, em qualquer missão da vida. Mas hoje exerço o mandato parlamentar com muita motivação, com muita felicidade. E estou no segundo, graças ao povo cearense mais uma vez, com o mesmo entusiasmo e agora com a missão certamente renovada, mas com o mesmo entusiasmo, com a mesma felicidade que assumi no primeiro dia de mandato. Presidente, nós vamos ter daqui a pouco um intervalo, mas eu queria deixar uma pergunta para o senhor responder logo depois do intervalo. O senhor esperava sair presidente da Assembleia já no segundo mandato? 1 minuto só para o nosso intervalo, nós voltamos em seguida. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as principais notícias do dia na capital cearense, no Brasil, com uma cobertura especial do trabalho dos vereadores e do Parlamento de Fortaleza. Jornal da Câmara, informação com credibilidade, que deixa você por dentro de tudo que é e será notícia na capital cearense. A apresentação, Ivelise Maia, de segunda a sexta, às 18 horas, na TV Fortaleza. Um novo tempo, cultura e informação a serviço da cidadania. Bem, nós deixamos uma pergunta aqui com o presidente Roberto Cláudio, quando nós pedimos o intervalo,
se ele mesmo esperava chegar à presidência da Assembleia tão rapidamente, já no segundo mandato, já que havia uma disputa grande, declarada, entre o deputado Zezinho Albuquerque e o deputado Wellington Landim, e o deputado Roberto Cláudio, competente, fez um excelente mandato, reconhecido, mas não se falava no nome dele. De repente ele saiu presidente. Isso foi surpresa para o senhor esperava? Não, na verdade, como você relatou, Roberto, o processo, na verdade, acabou se tornando polarizado entre dois grandes amigos, dois grandes deputados, experientes deputados do PSB na casa, os amigos deputados Zezinho Albuquerque e o deputado Wellington Landim, e acabou, no final, sobre a intervenção democrática, responsável, do presidente do PSB, do governador Cid Gomes, acabou se tentando construir a unidade partidária em torno de um nome para a presidência. E, obviamente, o governador tentou inicialmente um dos dois nomes e acabou, nessa disputa, surgindo o terceiro nome, que foi o nosso nome, e, de fato, foi uma decisão que me pegou de surpresa e que, para minha felicidade, foi aquecida e apoiada por toda a bancada do PSB, e no segundo momento, após o PSB sair com a candidatura única à presidência e com os nomes também do PSB para a primeira vice-presidência, no caso, o deputado Zé Sarto, e para a primeira secretaria, o deputado Zezinho Albuquerque, foi montada a chapa da mesa diretora, se tentando também construir o princípio de uma mesa eclética, proporcional e única, e contando com o apoio também das outras bancadas partidárias da casa, conseguimos construir essa mesa proporcional e eclética, e tivemos também a felicidade do apoio de todos os deputados presentes, o que também me dá uma enorme responsabilidade de representar bem o parlamento, porque são 46 deputados, cada um de uma região, trazendo uma experiência, defendendo causas distintas. E o parlamento tem essa beleza de ser um poder efetivamente plural na ideologia, plural nas causas, nos perfis dos parlamentares, e ter tido a oportunidade de representar esse poder, certamente me dá, primeiro, muita honra também, mas uma responsabilidade de manter uma história, Roberto, que já tem 108 anos. A Assembleia tem 108 anos de história, e ao longo desse trajeto, a Assembleia tem sido um poder enormemente importante para defender os direitos individuais, os direitos coletivos, as igualdades, brigar pela justiça social, e principalmente em momentos de regime de exceção, tem sido uma voz altiva em defesa dos princípios democráticos, e essa consciência histórica, na verdade, deve reger a condução da atual mesa diretora, que tem como responsabilidade continuar a tradição de um parlamento forte, propositivo, comprometido com as causas, com os interesses e com os problemas do nosso Estado cearense. Presidente, o senhor sabe que sucedeu a dois grandes presidentes. A Assembleia Legislativa teve grandes presidentes, inclusive o governador Cid Gomes foi um dos presidentes, mas especialmente os dois últimos foram excelentes presidentes. No caso, o Marcos Carlos, que passou 4 anos como presidente da Assembleia, e o Domingos Filho, que também foi um outro excelente presidente, passou 4 anos à frente da nossa Casa Legislativa. O senhor, quais são os seus planos e as suas ideias para esse primeiro ano da sua administração à frente da Assembleia? Eu diria até, Roberto, que eu sucedi a vários grandes ex-presidentes, muitos ainda atuando na vida pública, que deixaram a seu tempo, a seu momento, uma enorme contribuição ao parlamento. Na verdade, o atual governador Cid Ferreira Gomes, o ex-senador, deputado Luiz Pontes, o deputado atualmente parlamentar, deputado Wellington Landim, deputado Marcos Carlos, deputado Domingos. Mais recentemente, diria que o poder, em cada um desses momentos, houve uma contribuição significativa e importante para a Assembleia. Mais recentemente, desses últimos 4 anos, quando eu tive a oportunidade de servir ao povo cearense como deputado, pude ver o trabalho comprometido do deputado Domingos Filho pelo fortalecimento do parlamento. E o deputado
o ex-deputado Domingos Filho, agora atual vice-governador, deixou algumas marcas importantes, na verdade serão meu primeiro compromisso, que é consolidar os significativos em alguns desses históricos avanços conquistados pelo ex-presidente Domingos Filho. O primeiro, de adequar a infraestrutura física da Assembleia para as demandas reprimidas de espaço que haviam, mas principalmente para os futuros desafios que a Assembleia vai assumir. O deputado Domingos Filho adequou os gabinetes parlamentares, construiu um belíssimo e talvez o único complexo de comissões entre as Assembleias Legislativas do país, que dá conforto aos participantes, a toda a população cearense que quer dar ressonância às suas causas e às suas lutas no Poder Legislativo, e está entregando, na verdade, nós vamos ter o privilégio de entregar essa obra, mas é importante se diga que quem viabilizou o recurso, quem estabeleceu o projeto e quem iniciou a obra foi o ex-presidente deputado Domingos Filho, de um anexo que se virá para desafogar uma pressão enorme que há por espaço físico para o exercício de algumas missões do Poder Legislativo. Uma delas, que deverá ocupar 2 espaços desse prédio, e que é uma bela ideia iniciada pelo deputado Domingos Filho também, é o aniversário do Parlamento. Então, a nossa primeira tarefa é consolidar esse avanço em infraestrutura física, consolidar também o parque de comunicação social, que hoje é um importante instrumento de controle externo do Parlamento e dos mandatos, que são a TV Assembleia, a FM Assembleia, o jornal, a web, a nossa revista, que na verdade dão a possibilidade do eleitor acompanhar seu representante, mas principalmente da sociedade acompanhar o dia a dia do parlamento e cobrados do parlamento e dos parlamentares. E outra marca foi o aumento da produção legislativa na Assembleia, que talvez seja, do ponto de vista do legislativo, a mais importante delas. Então, essas 3 marcas, certamente, a gente irá buscar permanentemente a consolidação dessas 3 conquistas importantes. Essa primeira fase, Roberto, é uma fase muito de planejamento, de adequação de propostas, de ausculta aos deputados, à mesa diretora, mas agora estamos já lançando nesse mês uma série de novas ações da atual mesa diretora, a criação de novos instrumentos de discussão. Iremos criar, por exemplo, um fórum mensal chamado Fórum de Ideias Inovadoras em Políticas Públicas, chamado de FIP, que irá discutir com especialistas internacionais e de outros estados brasileiros experiências de sucesso, novas ideias de vanguarda, em questões que são temas importantes e estratégicos ao estado cearense. Por exemplo, vamos discutir mobilidade urbana, vamos discutir desenvolvimento regional, vamos discutir gestão e financiamento do SUS. Na verdade, esse é um tema nacional, mas que interessa ao estado do Ceará também. É um tema, na verdade, que depende muito mais do Congresso Nacional e das decisões do Ministério, mas que certamente também tem impacto nos municípios cearenses. E a ideia de fazer uma discussão também com especialistas internacionais de outros modelos de medicina socializada, como o modelo canadense, inglês, e fazer o comparativo com a nossa realidade e trazendo pessoas que estão envolvidas na causa da emenda constitucional 29, para poder discutir essas questões de forma efetiva, no formato do seminário. Iremos fazer também, Roberto, uma Assembleia Popular, que deverá se reunir uma vez por mês, uma vez na região metropolitana de Fortaleza e outra no interior, exatamente para aproximar, sair um pouco da Pontes Vieira com os Barra do Moreira, uma vez ao mês, levar ao interior ou a um bairro de Fortaleza ou dos municípios da região metropolitana. Uma sessão ordinária. É a discussão com os deputados de uma questão específica que diga respeito à realidade daquela região, daquele bairro, para aproximar a atuação da Assembleia. Naquela oportunidade, iremos ofertar os serviços que a Assembleia normalmente oferta, de ouvidoria, do PROCON. Iremos também fazer um tutorial em alguns computadores explicando o que é um projeto de lei, o que é um projeto de indicação, o que é uma iniciativa compartilhada de lei, como a população pode acompanhar, como pode legislar. E a ideia, na verdade, é aproximar o parlamento da população cearense, mas ainda mais do que efetivamente já está. Além disso, temos um projeto iniciando também chamado Jornada Municipalista, sempre nessa perspectiva de construir essa aproximação, especificamente a aproximação da Assembleia dos municípios. Uma vez por mês faremos um evento, contará com a participação dos municípios representados pela Câmara, pelo Poder Executivo Municipal e pela Justiça Local,
uma homenagem aos municípios que se emancipam naquele mês específico, contando uma breve história da sua cultura, da sua emancipação, dos seus valores, da sua economia. E no segundo expediente, a Assembleia convida 2 secretários de Estado para fazerem uma palestra a respeito dos projetos do governo do Estado, que contam, obviamente, com parceria municipal ou que tem impacto em nível local e regional e que seja do interesse desses municípios. A ideia também é a Assembleia se aproximar cada vez mais dessa realidade municipal. Estamos com a ideia também de transformar a Assembleia num ambiente carbono neutro, e aí, para isso, temos que estabelecer uma agenda ambiental da administração pública, alguns cuidados efetivos com o uso de plástico, de papel, de reciclagem, de eficiência energética, exatamente para a Assembleia, que na verdade é o poder, costumo dizer, mediador, conciliador, e que mais do que executa, envia mensagens políticas, estabelecer um compromisso do próprio poder com a questão do desenvolvimento sustentável. Essa é uma outra ideia. E 2 grandes frentes que serão abertas pelo Conselho de Altos Estudos. Uma, para discutir aí um grande esforço, esse consociado com a Câmara de Vereadores. Já tive a oportunidade de conversar com o presidente Acrílio Sena, que já tem uma comissão específica para tratar desse assunto, mas que se engajou de imediato, demonstrando uma preocupação e um compromisso com essa causa, que é fazer um pacto, na verdade, um fórum de discussão, Assembleia e Câmara, em torno da Copa de 2014, para discutir os investimentos públicos, os investimentos privados e, sobretudo, estabelecer um pacto entre os órgãos de fiscalização, que inclui aí a Câmara e a Assembleia, mas tem muitos outros, tribunais de contas e aí o próprio Ministério Público, o Tribunal de Justiça, um compromisso em nome de uma fiscalização comprometida, integrada, mas sobretudo ágil. A gente precisa que do nosso lado, do lado fiscalizador, também haja o compromisso com a Copa 2014 e essa instância possibilitará isso. E a outra ação, que será a da Copa, dos investimentos da Petrobras no estado do Ceará, um ambiente, na verdade um fórum que deve reunir setor privado, a academia, o governo e a Petrobras, e acontecerá na própria Assembleia, por apoio do próprio governador Cid Gomes, do presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, para discutir, na verdade, os investimentos da Petrobras nesses 4 anos aqui no estado do Ceará, exatamente para adequar o setor privado e as nossas instituições de formação de mão de obra para esses empreendimentos. Essas são algumas ações que deverão ser iniciadas. Estamos com a ideia também de formar um centro cultural na Assembleia para lançamento de livro, mostras de arte. O próprio prédio tem um auditório para 500 lugares que deve ser adaptado no formato de cine-teatro. Enfim, essas são algumas ideias que já estão sendo iniciadas agora em abril e outras que a gente está amadurecendo mais para o subsequente lançamento das mesas. Mas essas são algumas ideias que a mesa diretora já selecionou como ideias prioritárias para esse início da legislatura. Presidente, eu queria dizer da nossa alegria de recebê-lo aqui, é o senhor que foi um homenageado nosso, e queria que você deixasse uma mensagem final ao povo de Fortaleza e ao povo do Ceará. Primeiro, Roberto, mais uma vez, muito obrigado à PPE e a todos que fazem a PPE, e a mensagem é de gratidão, mais uma vez, pela possibilidade de estar feliz, fazendo o que gosto, que é representar os interesses do povo cearense na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, nessa oportunidade, pela segunda vez, um pouco menos inexperiente, um pouco mais maduro e igualmente apaixonado para fazer efetivamente o que acho que sou vocacionado para fazer, sem nenhuma arrogância e pretensão, que é servir publicamente aos interesses do nosso povo cearense. E eu queria, no final, presidente, fazer um convite ao senhor. No dia 11 de abril, nós vamos fazer um grande evento na Academia Brasileira de Letras, onde nós vamos homenagear 10 brasileiros vencedores da década. E eu me recordo, este é o 3º evento que nós vamos ter a felicidade e o prazer de realizar na academia. E o seu pai esteve conosco no evento de 2005. Ele era do Conselho Estadual de Educação. Nacional. Conselho Nacional de Educação, exatamente. E esteve presente no nosso evento de 2005. Quando nós homenageamos 20 brasileiros do século XX que continuavam fazendo sucesso no século XXI. E eu espero ter a presença do senhor agora, no dia 11 de abril, neste evento que nós vamos fazer, homenageando os brasileiros da década. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima edição do nosso programa. TV
TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão. Construindo a cidadania. O fim de semana é de música na TV Fortaleza. Todos os sábados às 7 da noite, você confere uma seleção de clássicos